Olá, pessoal! Na aula de hoje, vamos estudar um assunto que está dentro do título 5 da Constituição Federal, da defesa do Estado e das instituições democráticas, especificamente falando de um dos mecanismos do sistema constitucional de crises, que é o estado de defesa. Neste momento, vamos estudar o procedimento para ser decretado o estado de defesa. Então, vamos lá. O procedimento, basicamente, se dá através de um decreto presidencial, ou seja, o estado de defesa, para ser instituído, não vai ser por meio de uma lei complementar, não vai ser por meio de uma emenda constitucional, é um decreto presidencial. Isso é muito importante. E, por óbvio, se é um decreto presidencial, quem é competente para decretar é o presidente da República. Então, a competência para instituir o estado de defesa é do presidente da República. Mas, para que ele possa usar deste instrumento, ele precisa primeiro ouvir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Mas já vou adiantar para vocês que esses dois conselhos são apenas órgãos consultivos. Então, ele vai ouvir, mas supondo que um dos conselhos entenda que não é caso de estado de defesa e o presidente ainda assim queira instituir, ele vai poder, porque não são vinculativos, são órgãos meramente consultivos. Então, vamos verificar o que tem que estar contido neste decreto. O decreto presidencial ele vai ter de determinar o tempo de duração do estado de defesa, que vai ser no máximo de 30 dias, prorrogável por uma única vez por igual período. Então, o estado de defesa vai ter no máximo 60 dias. Este é o limite. E isso se dá justamente em razão do princípio da temporalidade. O estado de defesa é uma legalidade extraordinária temporária. Então, ele vai ter de ter um tempo determinado para que ele não perdure no tempo. É apenas para resolver aquela crise. Se ele não for suficiente, vai ter outra medida para resolver a situação, não perdurar o estado de defesa. Então, no máximo, 30 dias, prorrogável por uma única vez, por mais 30 dias. Outro ponto que deve ser determinado. Ele vai ter de especificar as áreas que serão abrangidas pelo estado de defesa. O estado de defesa ele é restrito, ele é determinado em algumas áreas. Então, por isso, no decreto presidencial, deve estar especificado em que localidade o estado de defesa vai incidir. O estado de defesa ele não é nacional, é diferente do que acontece com o estado de sítio. Aqui, ele vai ser justamente restrito a uma localidade e é por isso que o decreto, então, deve especificar qual localidade é essa. E também vai ter de estar especificado quais medidas coercitivas vão vigorar durante o estado de defesa. São justamente essas medidas as restrições a direitos que são admitidas. Então, por exemplo, se o presidente entender necessário restringir o direito ao sigilo das comunicações telegráficas e telefônicas, ele vai ter de especificar isso no decreto presidencial. Ele vai ter de deixar isso escrito para justificar, então, que se restringe esse direito fundamental. Qual, então, é a sequência lógica? A gente viu que, previamente, ele tem de ouvir os conselhos, Conselho da República e Conselho de Defesa Nacional, e aqui já coloquei para vocês que eles são consultivos e não vinculativos. O presidente tem de ouvir, mas não tem de concordar com eles. O segundo passo é decretar. Então, ele ouve e depois ele faz o decreto. No decreto, ele especifica o tempo, o local e quais medidas vigorarão durante o estado de defesa. Posteriormente ao decreto, o estado de defesa já está acontecendo, já está sendo o estado de defesa. Mas ele, em 24 horas, tem de submeter esse decreto para o Conselho Nacional, que vai, então, votar por maioria absoluta se ele mantém esse estado de defesa ou não, se ele aprova ou não esse estado de defesa. Mas o estado de defesa já está acontecendo, é importante vocês saberem disso. Então, é posterior ao decreto, é imediato, mas é posterior. E o Congresso vai apreciar no prazo de 10 dias do recebimento do decreto. Se o Congresso estiver em recesso, não vai analisar? Não. Se ele estiver em recesso, o presidente do Senado Federal vai convocar o Congresso Nacional por inteiro, extraordinariamente, para que no prazo de 5 dias se reúna, então, para analisar essa medida. Se o Congresso aprova esse decreto,
vai continuar, então, vigendo o estado de defesa. E aí, no final do estado de defesa, assim que cessar, o presidente da República vai ter que fazer uma prestação de contas para o Congresso. Então, ele vai ter que fazer um relato de todas as medidas que foram aplicadas, bem especificado, e submeter isso para o Congresso Nacional, e disso poderá decorrer até mesmo um crime de responsabilidade. Então, essa é uma forma de controle muito importante que existe do estado de defesa pelo Congresso Nacional. E caso o Congresso rejeite? Se o Congresso rejeitar este decreto, vai cessar imediatamente o estado de defesa. Então, existem essas duas possibilidades. O Congresso aprova e aí continua o estado de defesa pelo prazo normal, ou o Congresso rejeita e aí imediatamente vai cessar o estado de defesa. Então, o que tínhamos para estudar a respeito do procedimento de instituição do estado de defesa era isso. Espero que vocês continuem firmes nos estudos. Boa sorte!